Mais uma vez a gente está aí. Bom dia, boa tarde. Estamos aqui. É mais um sonho realizado, mais uma dádiva que Deus prepara para a gente. Queria agradecer muito mais uma vez ao Gustavo, o pessoal da Atualiza. O pessoal se não fosse o Gustavo, tava só postando foto no celular. Então eu agradeço muito a ele, tá aqui atrás, e a toda a equipe da Atualiza. Quem está aqui hoje é uma pessoa assim que dispensa comentários, é minha madrinha de casamento, sou padrinho de uma das filhas dela. Uma pessoa que a Marcela a gente tem muito carinho, respeita muito, não só ela como a família toda dela, os irmãos, o pai, a mãe. E assim, é uma pessoa que desde quando acho que eu conheci a Marcela, sempre esteve. A gente não tem muito contato, não é muito ali colado, mas a admiração, o carinho é sempre muito grande. Então, assim, agradeço a Deus por ter essas pessoas ao meu lado. E obrigado, Letícia, essa linda. Já vou chorar antes de começar a falar. Tava nervosa? Já bom que já vai. E ela é psicóloga, educadora física, mãe, pai, e vocês possam imaginar. Então, ela vem, ela já foi professora de CrossFit, instrutora de CrossFit, professora de educação física, e hoje ela, na verdade, já está voltando a fazer, acho que de 5 anos, já Pós-pandemia, né? pós-pandemia, ao que ela fazia lá atrás, antes de estar em Prudente, tá? Ela é psicóloga, tem as especializações que ela vai estar falando, e é uma pessoa assim que tem se voltado muito nessa área não de academia, mas dos gordinhos, dos magrinhos. Então, assim, eu até são tópicos um pouco mais criteriosos, assim, que eu até deixo para ela estar falando isso, mas eu acho que vai ajudar bastante, principalmente no que a gente tem visto hoje, né, Lê? Que é a questão de que tá muito fácil hoje de emagrecer. Muito fácil, mas ainda não se tem uma solução, né? Eu acho que essa é a dualidade que a gente vai abordar Hoje a hoje. gente vê os mecanismos são muitos, Isso. mas a questão da cabeça ainda não foi Não é abordado, infelizmente. abordada. Até como a gente estava falando ali, até como doenças, Sim. o que que é doença, o que que é não é, o que que não é, o que que é. Não sei, é tanta. Existe um preconceito, né? Eu acho que assim, uma banalização do que é a obesidade, do que é o transtorno de imagem, né? Até ela estava no congresso semana passada. Eu venho, até o Gustavo vem me cobrando, fala, gente, vamos gravar, vamos gravar. E a Letícia sempre vem enchendo o saco dela. Hoje ela fala, Marcos, Tava rolando porque eu queria. preciso ir nesse congresso que vai ser muito importante. Então ela vai estar trazendo alguns tópicos. Ela tem um Instagram que é bem legal também, ela pode estar falando disso. Como eu já falei também antes, nos outros capítulos, a gente vai estar fazendo ao vivo com o Marcos, treinador, com o Pirajá, com outro médico, com o João, amigo nosso, e com a Letícia também, porque não adianta só ter o treino, não adianta só ter o anabolizante, só ter o médico, mas a cabeça das pessoas hoje em dia, literalmente, É tudo. é tudo. É. Bom, É tudo seu. Assim. obrigada pelo. Eu nem sei o que te perguntar. Vamos lá, que vai ter muita dúvida aí. Obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeado em estar aqui. Você é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e toda a sua carreira. Então, assim, nos conhecemos de longa data. Não sou de Prudente. Então, quando vim pra cá, acho que já tenho o quê? 10, 12 anos por aí. A gente já se esteve mais próximo, né? Eu sou psicóloga, me formei em 2004, né? E desde que eu me formei, sempre tive essa curiosidade em entender os transtornos de imagem, né? O que é a obesidade, o que leva uma pessoa a comer por emoção, porque quem já teve sobrepeso, quem é sobrepeso, sabe que isso gera muito sofrimento, Nossa. né? Então, assim, a gente. Vou falar um pouquinho depois da minha história. Eu era sobrepeso, né? Então, cheguei aí a
pesar acima de 3 dígitos, emagreci sem cirurgia, Sem antigamente canetas. sem canetas, antigamente era meio que na raça, assim, né? Sofrendo todo o preconceito de que jamais. Hoje em dia acho que é mais popularizado, mas antigamente você não viu uma pessoa gorda na academia? Você ia uma pessoa gorda na aulinha de jump lá? Jamais. Jamais, né? Nem ia aguentar ela, acho. Né? Não tinha muito isso. Então, assim, foi sofrido. Pelo vergonha, né? De ser zoado, de ser... Aí, quando me formei em 2004, falei, cara, eu preciso entender o que que acontece. Isso não é possível, né? Alguma coisa acontece. Em 2004 eu já tinha perdido um pouco de peso, já estava aí com uns 85 quilos. Chegou a pesar quanto, assim? Quando você pisou na bola? Olha, que eu não pesava, né? Que o gordinho não pesa, né? É. A gente tem medo, a gente vai pela roupa. Mas a vez assim que eu pesei, que deu acho que o maior número, eu tava com 107. Mas depois disso, passou muito tempo que eu fiquei sem pesar. A sua estatura Né? Eu tenho 1,67. tem 107. É, Você bem fofo. exato. Fofolete. Fofolete. Então, aí fui começar a estudar. Eu fiz uma das primeiras pós-graduações pela PUC em São Paulo, em transtornos de imagem corporal, em 2005. E a partir de lá comecei a trabalhar com o primeiro grupo que tinha de estudos na USP, em Ribeirão Preto, de pessoas que estavam já na fila da bariátrica. Estava começando ainda, né? Tinha assim muito pouco estudo, era bem mais rígido, como a gente avaliava os pacientes, porque já se via que as pessoas, mesmo submetendo-se à cirurgia, se não fosse tratada a questão do comportamento, elas teriam doenças sérias emocionais. Tanto que hoje em dia a gente acho que é comum aí a várias pessoas, assim, todo mundo deve ter alguém próximo que fez bariátrica e é alcoólatra. A gente, né, é forte essa palavra, mas assim, o que acontece? Porque a pessoa troca o prazer da comida, que ela já não consegue mais comer, pela bebida. Porque o álcool dilata o estômago, então ela não consegue comer, mas ela consegue beber. E emocionalmente provoca a mesma sensação de prazer. Então é muito comum a gente. Mais fácil também, né? Tanto que hoje a gente já tem uma nomenclatura, ainda não está catalogada no nosso CID-10, que é o nosso manual diagnóstico, mas que a gente se chama, o termo americano é drunkorexia, de drunk, Ah, tá. bêbado, Entendi. Drunk. que são pessoas que são viciadas em beber. Para não sentir fome, elas bebem. É uma anorexia onde a pessoa bebe, ao invés de... E que fique bem claro, não adianta cerveja ter pouca caloria. O que a gente vai falar aqui, Vai ser hoje, o que a gente vai abordar muito, que é o que eu estou trazendo de mais novo do congresso. Esse congresso que eu estive em Curitiba foi o segundo congresso, o congresso que trouxe as pesquisas, o que tem de mais novo no mundo a respeito da obesidade e do transtorno de imagem. Então, assim, foi um congresso pautado em muitas experiências com neurologistas, psiquiatras. É a neurociência que a gente tem hoje que explica muita coisa, né? Antigamente você falava de comportamento, em emoção, ansiedade, depressão. Tipo, ficava uma coisa meio abstrata. aí sim, isso tá meio doido, né? A pessoa que vai no psicólogo é doido. Psiquiatra, então, Esquece. esquece, interna, né? Tem até vergonha. Até hoje, mas hoje é mais comum isso. Mas as Sim. pessoas falam que vão numa terapia, está com programa. Exatamente. Ou é frescura, né? Até ela ter. Até ela até. Então hoje a gente já sabe com a neurociência que, na verdade, o que a gente sente é uma reação química. Então, se o seu cérebro não está funcionando perfeitamente, serotonina, dopamina, cara, você vai ficar ou ansioso ou depressivo. Sim. E aí entra todo esse leque, né? Que eu acho que é o seu público maior aqui, que é o quê? Como vai funcionar bem esses neurotransmissores? Alimentação. Então, hoje a gente já sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Se a pessoa não tem um intestino regulado, ela não tem absorção de serotonina. Aí a importância do que você come, de uma boa nutricionista, né? E de um... Se precisar de algum suplemento.
Muito de suplemento. O que mais foi abordado hoje no Congresso, a parte de neuroquímica, suplementação. É você não esperar adoecer, é você suplementar. O Brasil ele tem uma cultura que é remediativa. A pessoa adoece para ir atrás de um médico, de um suplemento. Estourado. É. Então o carro fundiu o motor já. Aí a pessoa vai atrás. Então, assim, hoje a gente já tem estudos, né? Não é mais o vizinho que toma. Não, a gente tem estudos a respeito do uso da melatonina, do magnésio, da coenzima Q10 e por aí vai, né? Então as pessoas, eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Perdeu o medo de entrar na loja de suplemento achando que vai comprar bomba, né? Ou que, nossa, o whey é para quem treina. Não, whey Eles vão me entubar com algum produto que eu não vou precisar. Tanto que, às vezes, quando eu prescrevo uma melatonina, eu falo, não, você não vai comprar na farmácia. Porque o cara não vai saber te explicar. Você vai numa loja de suplemento de confiança. Porque vai ter várias marcas, a pessoa vai te ensinar. Esses dias eu atendi uma paciente que comprou na farmácia de manipulação. Né? Não posso falar o nome, mas dá vontade. Aí ela me mandou mensagem. Eu tomei a melatonina, mas eu acordei muito mal. Eu falei, mas mal como? Mal, parecia que eu tava bêbada. Falei, mas você tomou quanto? 10 gotas. A mulher deu uma dose pra ela cavalar. E provavelmente ela nunca tomou nada, né? Nunca tomou nada. Ela já fazia uso de medicamento? Nada. E nunca impõe. Nunca tomou nada. Até pra pessoa que toma medicação, e ela para de tomar a medicação e toma a melatonina, por ser outro produto, às vezes dá algum rebote. Sim. Mas se ela não tomou nada e já toma 10 gotas, Sim. Então, assim, é muito importante. Hoje, o que eu vou falar aqui para vocês, que eu acho importante a gente colocar a respeito da obesidade, é que estive com o que tem de top hoje no tratamento do obeso. E qual foi o resultado final? O que funciona? Comportamento. Comportamento. Não existe milagre. veja com o comportamento que você disse, Mudança de comportamento é a soma de tudo. é daquele desde o seu convívio em casa Tudo. até. Tudo, né? A gente chama a obesidade é uma doença crônica. Então, assim, Que fique bem claro também, né? Porque às vezes as pessoas falam a obesidade como uma pessoa que ela é desprovida de alguma coisa. Mas não, é uma doença. é uma doença, né? Porque até com essa Thaís Carla, que ela bateu tanto na tecla, falou tanta coisa, fez bariátrica. Vai lá, fiz bariátrica. Então, hoje já se comprova que a Ela obesidade queria ser normal, né? Isso. Mas não é que é anormal, mas é normal. É uma doença. É uma doença que leva a doenças que se agregam. Hipertensão, diabetes, né? A gordura no fígado. Então, e aí vai só piorando. Então, como uma doença crônica, qual é o maior desafio para os profissionais? Da Nutri, né? Você conversar com a Marcela, você gosta de ter um obeso? Cara, é difícil. É muito cansativo. Porque a pessoa, ela já tentou de tudo. Ela chega motivada. Então ela chega, agora vai. Agora que não é vai. comportamento. Às vezes ela tá naquela semana boa, né? Tem Exatamente. tudo certo na vida dela. E aí, às vezes, você já fez de tudo. E aí, eu vou fazer o que com esse paciente? Então é por isso que a gente tem que estudar. É isso que eu fui atrás nesse congresso. Eu vou fazer o quê? Eu já fiz de tudo. E a pessoa, ela volta a pecar do mesmo. Ela volta, ela repete. Sim. Não, é a tal do a espiral, né? É. E aí, qual foi a informação que a gente estava conversando ali nos bastidores que mais me alarmou do congresso? Se descobriu que a obesidade ela causa uma inflamação cerebral. Então, o que acontece? A gente tem as célulazinhas da gordura, né? A pessoa obesa, todo mundo tem um pouquinho, Aí que tá o problema. a pessoa obesa, ela tem muito. Isso se multiplica. Então, não existe uma capilaridade tão... Então, assim, começa a faltar irrigação sanguínea, não existe mais oxigênio. E essas células morrem. E quando elas morrem, elas explodem. E um componentezinho que tem dentro delas causa uma inflamação cerebral. E aquele negócio que o pessoal falava que, todo gordinho é feliz. Na verdade, eu acho, até assim, falando de Ford, seu leigo, eu acho que é uma casca. Sim. Porque ele quer compensar, às vezes, algo
Pra ele poder entrar num ciclo de amizade. Sim. Pra ele... É como assim, tipo assim. Ah, eu me aceito assim, então todo mundo vai aceitar. Tipo, eu tô bem. Exatamente. Mas no fundo. É uma maneira de se sabotar. Tanto que você já percebeu, quando a gente vai no shopping, você não vê o gordinho comendo ali. Às vezes você vê o gordinho com prato de salada. Não é verdade? Tá lá na. Porque o ato do comer, ele é feio pro gordinho. Ele come escondido, ele come no carro, ele come depois que todo mundo dormiu. É ali que tem os episódios. Isso É. Adoro comer, velho. Então se descobriu que essa inflamação, ela causa o que a gente chama de TDAH metabólico. Então o gordinho, ele tem uma dificuldade, ele tem uma necessidade maior em se motivar. É por isso que ele começa e aí a motivação acaba, ele desiste e entra no mesmo ciclo. E fora que o metabolismo do gordinho, às vezes é mais lento mesmo. Sim, vai demorar. E aí ele demorou pra perder 5, 6 quilos, só que uma desandada que ele dá, puxa vida, homem Não, e pensa assim, você se olha no espelho hoje, você fala, cara, não, que posso melhorar meu shape. Mas você sabe que se você perder 3 quilinhos ali, você vai estar seco. E você já visualizou o seu corpo sarado. Pessoa gordinha não. Ela olha e fala, cara, eu tenho que perder 60 quilos. E eu vou perder esses 60 quilos, eu ainda tenho que fazer cirurgia. E vai cair tudo. Então o que ele vai ter de motivação? E mais os fatos corriqueiros da vida. Exatamente, que daí entra no que eu coloquei da doença da inflamação. A pessoa obesa, ela é uma pessoa com uma fadiga cognitiva. Então, assim, começou a fazer dieta. Cara, reza pra não acontecer nada na sua vida. Reza. Porque você já vai estar usando, assim, o máximo do seu não. Não pode comer, não pode... Aí vai lá e seu carro quebra. Você tem que lidar com o problema. Você já tá em fadiga cognitiva. Ah, dane-se o meu. Vou comer porque, cara, é o que tá acontecendo na minha vida. Eu vou comer, eu mereço. Aí entra de novo. Você entende como é comportamento? E é um comportamento que tem um fundo emocional? É que a gente pode tratar isso realmente como uma doença, porque isso é como um vício. É um vício, Cigarro, mal, né? droga. A sociedade médica torce o nariz em falar que existe. Ah, mas a pessoa não é viciada em comida. Não ativa a mesma parte do cérebro. Ok, mas a pessoa que joga, ela é viciada em carta? Não. Ela é viciada no jogo. Sim. A pessoa que come, ela não é viciada na comida. Ela é viciada no comportamento. Então, assim, a gente poderia ficar aqui horas falando, porque cada pessoa vai de alguma maneira desenvolver o seu ritual. Sim. Então, o tratamento da obesidade, ele é extremamente personalizado. Não existe uma receita de bolo. Então, vai a canetinha. Tá, que tá agora, né? Vamos falar do que tá na moda. Funciona? Funciona. Claro que funciona. É um mecanismo. É um mecanismo. Vai ativar lá a parte da saciedade, a pessoa não vai sentir fome. Tá bom, mas o que essa pessoa não tá fazendo enquanto tá tomando a canetinha? Ele vai ficar feliz da vida que tá. Mas ele mudou o comportamento? Ele tá indo treinar, né? Tem algumas pessoas que compram os suplementos aqui, inclusive de um rapaz de outra cidade. E aí ele perguntou se aquilo quando ele tinha essas crianças que ele tinha acabado. Ou melhor, não tinha acabado. Ele só tinha mais uma de 60 miligramas. Ou seja, para quem não conhece, 60 miligramas dá para tomar muito tempo. 2 meses aí. E ele já estava preocupado. Ele tá comprando mais 2. Porque ele já foi muito gordo e ele precisa tomar a caneta. Então ele ficou dependente. Exatamente, porque ele não teve uma mudança de comportamento. Ele sabe que na cabecinha dele, qual o esquema que ele criou? O que funciona? Isso. O que funciona para a pessoa depois da bariátrica que não pode comer? Bebê. Entende como... Cara, o nosso cérebro, o nosso cognitivo, ele é perfeito. Ele vai criando sintomas e escapes para te autorregular. Só que nem sempre o que ele cria, o que é um sintoma, né? Se a gente for entrar um pouquinho na minha área, uma depressão, um toque, é uma maneira que o seu cognitivo achou de fazer funcionar.
Ah, mas piorou. Ah, mas tá funcionando. Sim. O cara tá estressado, ele tá com crise de ansiedade. Tá, mas ele não tá dando conta de fazer tudo ainda? Tá, então, dane-se. O emocional, ele não é racional. Ele é emocional, ele vai continuar. É. E aí descobriu-se também um outro dado muito importante, que essa inflamação na cabeça do gordinho causa o que a gente chama, é um termo bem que se chama alexitimia. O que é isso? O gordinho, ele tem dificuldade em saber o que ele está sentindo. É como se ele tivesse uma burrice emocional. Ele não sabe se tá feliz, ele não sabe se tá com fome, ele não sabe se tá triste, ele não sabe se tá decepcionado. Será que isso tem a ver com essa internação que você disse que a célula... Tem totalmente a ver. E aí, a gente, como psicólogo especializado em transtorno alimentar, precisa psicoeducar esse paciente. Igual quando a gente vai lá para o colégio, quando a gente chega lá na pré-escola, você vê aquele monte de letrinha, você não sabe. Sim. Aí você aprende a letrinha, aprende a sílaba, aprende a palavrinha, até que aprende a ler. O paciente que é alexitímico, ele não sabe ler as emoções. Isso não acontece só na obesidade. Acontece também com muito paciente que chega lá para mim. Provavelmente deve se estender a outros casos, mas a gente está falando da doença. Mas aí entra na questão do psicólogo trabalhar o quê? Cara, você tá bom, mas será que você tá com fome? Ou será que você tá cansado? Toma água, né? O pessoal falava... Aí daí que vem aquele termo fome emocional e fome fisiológica, né? O paciente tem que entender o que ele tá sentindo. Sim. Então, Marcão, tipo assim, a grosso modo, assim, cara, o simples ainda funciona. É o que funciona. Na verdade, as pessoas criam várias outras coisas, mas Caminhos volta, rápidos. volta no mesmo ponto. É o imediatismo da vida moderna. Não adianta. Você vai ter que trilhar o caminho da pedra. Tem mais de 20 anos que eu vou na nutricionista. Então perdi peso. A Marcela mesmo. Tem. Cara, a Marcela tem mais de 10 anos. Tem que ir. Eu sei o que eu tenho que comer. Eu sei o que eu tenho que comer. Eu sei que carboidrato, que é Ela se proteína. consulta com pessoas, porque senão não tem direito. Tem que. Senão ela mesma se sabota para o dieta. Né? Porque você tem que estar motivado. Quando você leva o problema a alguém, você divide. Então é como se você tivesse uma pessoa vigiando. E quando a gente fala, você tem que prestar contas. Então não adianta correr. Vai ter que ir no nutricionista. Vai ter que treinar. Ah, mas eu não gosto. Cara, hoje em dia a gente tem acesso a tudo. E vamos falar a verdade, né? Se a pessoa tiver um mínimo, tá acessível em questão de preço. Exatamente. Tem clínicas e clínicas e tal. Sim. E tem muita informação. Se a pessoa não tiver noção, ela vai poder ter acesso. Então, você não gosta de ir na academia? Vai fazer um crossfit, não gosta? Vai fazer uma luta, vai fazer uma dança. Hoje em dia, vai pro beach tênis. Tem muita opção. Tem muita opção. Agora, todo dia você vai estar motivado? Não. Não. Um exemplo que a gente usa, assim, que eu acho muito bacana para a gente entender essa questão da motivação, né? O nosso cérebro, ele categoriza coisas. Então, assim, por exemplo, se eu colocar uma imagem, pensa numa imagem de uma maçã. Na sua cabecinha, você pensou numa imagem de uma maçã vermelha ou verde? E se alguém apresentasse para você uma maçã azul? Não ia te chamar mais atenção? Tipo, cara, por que azul? Será que pintaram? Isso é a motivação no nosso cérebro. Ela faz você querer descobrir mais sobre. Então, assim, pode prestar atenção. Qualquer coisa que a gente se interessa. Isso. E aí, como a gente trabalha com o paciente obeso? Motivação. Você vai ter que fazer o cara achar que ele vai aprender uma coisa nova todo dia. Porque senão ele vai ceder. E esse tratamento, por dizer assim, é feito diário, semanal? Tem pessoas que você provavelmente vai fazer semanalmente, outras mensalmente, quinzenalmente. Sim. O tratamento, ele é interdisciplinar, né? Ele não é multidisciplinar, é quando assim, o cara tem várias pessoas, tem a nutricionista.
interdisciplinar. Eu preciso conversar com a Nutri, eu preciso conversar com o endócrino, porque cada paciente tem um protocolo, né? Na parte da psicoeducação, a terapia em si, cada paciente, tem pacientes às vezes que eu atendo uma vez ao mês, e é suficiente. A gente faz aquela troca, tem pacientes que eu preciso de uma manutenção maior. Quinzenal, tem pacientes que tem que ser semanal. Porque tem mais questões que envolvem o que esconde a obesidade. Um abandono, né? Lá na infância, uma crise de ansiedade, uma pessoa que sempre foi muito cobrada e é perfeccionista. Aí entra a parte psicológica em si, né? Tudo isso que a gente falou até agora é meio que assim, o padrão. Aí, além de tudo isso, a gente acaba entrando na história de cada paciente, né? Mas as pessoas ainda têm essa dificuldade de associar. Ai, mas um psicólogo para emagrecer? Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai fazer virar a chave da sua cabeça, né? Então, assim, é muito importante. É uma questão muito importante. Que a gente precisa abrir. Os profissionais precisam se abrir para isso e as pessoas também. E nesse curso que você fez, teve mais algo assim, lógico que teve, né, que te chamou a atenção, mas que mais trouxe essa maçã azul aí? Sim, a motivação. Por que você falou assim, nossa, isso aqui eu não imaginei que pudesse ser? Dois dados, né? Eu fiquei muito assustada com a questão de que neuroquimicamente foi comprovada essa questão da inflamação, que até então não existia nada. Teve tratamento com, né, com remédio ou não? Não. Mudança de comportamento. E detalhe, não pode ser a curto prazo. Então, tomou a canetinha e emagreceu, sarou? Não. Pelo menos 10 anos. Vixe. Ferrou, hein? Vou ficar gordo mesmo. Mas outra coisa assim que me chamou muita atenção também que trouxeram de dado foi a questão do que eles chamam de anorexia atípica, né? Que tem um nome, todo mundo se assusta ao falar anorexia, tem aquela imagem de uma pessoa muito magrinha, que não come. Não. Anorexia atípica, eu acho que aqui a hora que eu falar, todo mundo vai se identificar, que 90%, é aquela pessoa que de segunda a sexta, ela é muito rígida, pesa o alimento, não consome lactose, treina 2 vezes por dia, louca da dieta. Virou sexta-feira, ela tá lá tomando café da manhã no pastel. Aí ela toma café da manhã no pastel, aí ela bebe, sábado, domingo, até domingo meia-noite tá valendo. Tá valendo. Aí segunda-feira ela tem que Lá voltar. atrás era assim, né? A dieta, 5 Dia do lixo. de 2 vezes o lixo. Então assim, eles chamam porque isso provoca uma alteração comportamental. Você já pensou que essa pessoa ela vai começar segunda-feira na bad já, esperando a sexta? Porque, cara, sexta é vida. Relógio ali. Sexta é vida, ela tá liberta. Ela não vive a semana inteira. Ela não se motiva, ela não cria. Ainda não está catalogada, mas assim, é alarmante os números, né? Você vê, é uma coisa simples que todo mundo se identifica. E outra coisa que eles trouxeram também é a ortorexia, que é o quê? São as pessoas, assim, viciadas em rótulo. Então, tipo assim, a pessoa, ela começa a ficar paranoica com tudo. Não, eu sou vegana, ou eu sou... Não estou falando de estilo de vida. Estou falando do que virou moda. Sim, sou intolerante à lactose, sou intolerante a glúten. Cara, você não é. Você ficou. Tem gente que é e é beleza. Né? E tem que fazer. Exatamente. Mas aí a pessoa fica tão paranoica que ela não sai de casa. Ela não come fora de casa, ela só come o alimento que ela prepara. Ela não faz uma viagem, ela não. E aí vai. Então é uma coisa assim que também a gente escuta e fala, poxa, se todo mundo conhece alguém assim, né? Meio paranoico. Começa com o orgânico, e aí vai pro zero lactose, vai pro gluten free, vai. E de repente a pessoa ela só come o que ela tem em casa. Infelizmente. E aí onde está tudo isso? Ansiedade, é a rigidez da pessoa, é a punição. Muitas vezes uma pessoa dessa, ela tá se queimando.
Mas aí por quê? Aí a gente entra no histórico de vida da pessoa. E isso hoje no consultório corresponde a quantos por cento, assim, de... Porque hoje em dia, assim, tem crescido muito. Óbvio que você tem inúmeros casos, abuso, agressão, Sim. mas isso tem crescido demais, pô. É, tem crescido, mas ainda assim as pessoas são muito resistentes. Não é tratável como tal, né? Tipo assim, ah, ela vai gastar dinheiro indo na psicóloga? Nada. Mas você tem que ir no nutricionista. Ela também não. Elas querem milagre. Elas querem a subtramina, elas querem a canetinha, elas querem o balão, elas querem. Eu recebo muito paciente. Eu não faço mais laudo de bariátrica, porque eu brigava com os meus pacientes. Brigava. Eu não vou mais fazer isso. Porque a pessoa chegava lá e ela tinha que ganhar tantos quilos para fazer a cirurgia. Assim, ô, Ana, você tá zoando com a minha cara. A gente tá aqui para você ter E saúde. ela ia até feliz, né? E feliz. Não é mais 30, mais 15, você... Não. E hoje, como o convênio é mais acessível, a pessoa vai lá, o convênio médico dá o laudinho lá da psicóloga. Então, é um trabalho, Querendo não é rentável, né? então não. Na época, lá, 20 anos atrás, quando eu formei, que a gente fazia pesquisa lá pela USP, eles colocavam pelo menos um ano antes acompanhando esse paciente. Sim. Porque a gente tem que avaliar o que vai acontecer se essa pessoa ela tiver. Você já pensou quando você faz bariátrica, na primeira semana você só toma líquido e assim, um tantinho assim? Você vai fazer o que com uma pessoa ansiosa? Ela vai surtar. Isso tá. Ela tem que ficar em casa, sozinha. Eu já atendi pacientes que comeram em processo de cicatrização da cirurgia, quase morreram. Abriu o ponto. Aí você vai culpar o paciente? Não, você vai culpar a psicóloga que assinou o laudo. Que ela tinha que ter visto que aquele paciente era um paciente sensível emocionalmente. Hoje em dia eles obedecem os processos, mas não quer dizer que eles façam por isso. Exatamente. Que o médico ele vai lá, ele tenta, a psicóloga junto, Sim. ela testa e tchau, volta, vou para essa de jogo. Então, Marcão, é assim, ó. Você me perguntou, né, a porcentagem. Infelizmente, hoje eu acho que 15% em consultório em tratamento, né? Mas é a sementinha que eu tô querendo contar. Entendi. Gravando vídeo, eu sou educadora física também, então assim, os 10 anos que eu atuei dando aula em turma, cara, eu era mais psicólogo que educadora física. A gente comentou agora com o Marca também, porque às vezes as pessoas não vai, ela precisa de uma coisa a mais, não se sentir motivada para estar ali. Porque se ela treina, ela vai querer comer melhor, ela vai querer estar mais disposta, ela vai mudar os hábitos, vai mudar as amizades, vai mudar. Então não tem como a gente separar, né? Tá tudo interligado. E a questão do comportamento é É demais. E a gente nem entrou ainda nas questões de imagem, de distorção de imagem. A gente hoje falou só de obesidade. Porque daí a gente entra em processo de cirurgia plástica, a gente entra em processo das pessoas que nunca tá bom. A pessoa tá treinando, ela tá. Nunca tá bom. vigorexia, que é o mais famoso. Que é o mais famoso, né? Mas o comportamento tá Isso tem em crianças também. cada vez mais, né? Lá no congresso foi apresentado pra gente um estudo de caso de anorexia de uma menina de 11 anos. Isso tem a ver, óbvio, com os familiares, com os pais. Sim, comportamento. A gente tem duas grandes populações. Ou você vai ver aquela família que todo mundo é gordinho. Você é a mãe gordinho, o pai gordinho, criança. Você vai, tadinha, você vê. É. Gente, a gente não tá zoando. Não, Pai, é o e estereótipo. a criança. Aí você olha no carrinho, o que tem no carrinho do mercado? Nuggets. Nuggets, batata frita, pocket pocket. Né? Essas coisas. Fine, né? Ou você tem aquela família onde você vê a criança gordinha, mas aí, cara, você vê a mãe sarada. Você fala, como que essa criança é gordinha? A mãe come de marmita, a mãe super treina. E aí, o que é mais fácil para a criança? Abre o pacote. A mãe fica em casa, às vezes o pai é muito pequeno. E ficar em casa é Então, assim, acredita-se que em 2026, 30% da população de crianças estará obesa.
Essas são as estatísticas apresentadas lá para Isso tem muito a ver com 30%, né? É muita coisa. isso que é constatado e pesquisado. Então vai dar uma Exatamente. E aí a gente vê a questão do bullying. E o que eu fiquei impressionado, tem uma página na internet que ele é um medidor de tudo. Sim. Coisa de africano, né? Mede tudo. Cara, a taxa de suicídio, assim, parece um contagiro de um carro. A gente está entrando, né, Marcão, numa era de fragilidade emocional. Eu tinha uma amiga, a gente foi pra fora viajar e tal, e ela, amiga não, desculpa, uma colega, eu a conheci através de um amigo meu, e ela sim, era milionária, sarada, só que ela nunca estava bem com nada. Sim, olha o distúrbio de imagem. Cara, total, tipo, perfeito. e tal. Sim. Tinha dinheiro, tinha tudo. Aí numa dessas daí a gente voltou, ela tava na casa dela, teve deu um tiro e se matou. Porque ela não se sentia bem com ela mesma. E ela São pessoas que não toleram a Ela frustração. tudo. Desde carro, filho, marido, corpo, bolsa, tudo. São dinheiro a rodo, tudo. Só que o corpo não era bem visto. Exatamente. É muito triste, né? Então é complicado. E é isso que você me falou. Ela saradona e os filhos gordinhos. É. Não destoa, né? O que é a primeira coisa? Eu não atendo criança, mas às vezes quando Você já tem duas, cara. já tenho, já tá bom, já. Tudo já tá bom. É, quando você conversa com uma mãe que tem uma criança sobrepeso, cara, quem vai no mercado? A criança não tem dinheiro para ir no mercado. Ela vai comer o que tá em casa. E a gente com obligativo também. É. Aí ficou. Então, e aí a gente está criando adolescentes e crianças intolerantes à frustração. Vai comer chocolate? Não vai comer chocolate. Vai chorar e dorme chorar. Ah, não quer jantar? Não quer jantar. O que a gente ensina? É essa questão da insatisfação. Você acabou de contar um caso da sua conhecida aí. Nunca tá bom, a pessoa ela nunca tá satisfeita. Intolerante à frustração. Eu acho que a gente caminha a passos largos para Então, eu acho que ao assim, abismo ou se cuidar, mas invistam, gente. Invistam na terapia, se identifiquem com alguém. Hoje em dia, a gente tem aí a acessibilidade de fazer terapia online. Falar, tem vergonha de ir no lugar, não quer. Ninguém nem precisa saber. Marca lá sua terapia online da sua casa, na sua privacidade. celular ali. Exatamente. Seja feliz. E a gente vai deixar. Eu tinha algumas coisas para te perguntar, mas acho que como a gente está se organizando para fazer uma live, Sim. tá, acho que vai ser legal até com o Pirajá, com o Narcão, e a gente fazer algumas coisas mais específicas assim, que eu não domino muito, eu vou deixar para quem sabe. assim. Então, gente, agradeço vocês, aí eu agradeço a Letícia. Tá. Deus te abençoe sempre. Viram? Tomara que as meninas que realmente gostam, que vocês tenham gostado. E a gente tá aqui. Agradeço de novo, Gustavo. Atualiza. Se não fosse o Gustavo, eu não estaria aqui. De todas as formas possíveis. Muito obrigado. Desculpa. E, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, valeu. Até mais. Obrigada.